Olá, tudo bem? Bom, então no último vídeo a gente trabalhou a situação de que o código, para ele existir, para ele ser feito, foi preciso que tivesse 10 princípios norteadores. Nós só passamos por cima desses princípios, todos eles. Agora nós vamos falar um por um, né? Cada vídeo, eu espero que seja cada vídeo um ou dois no máximo. Então hoje nós vamos começar com o primeiro princípio. O primeiro princípio norteador do código, lembrando antes de começar, que esses princípios eles têm uma ordem. Né? O primeiro princípio ele deve ser cumprido para que o segundo princípio seja cumprido. Então ele não é o primeiro à toa, né? Não é aleatória a ordem deles. Então o primeiro princípio é a índole jurídica do código. O código precisa ter uma índole jurídica, ele precisa ter uma compleição jurídica, um caráter jurídico. Bom, por que isso? Para saber o porquê isso, a gente precisa ter fazer uma retrospectiva histórica aí. Lá no início, as leis não eram feitas em forma de artigo, títulos, capítulos, não era uma forma codicial, né? Igual a gente tem hoje. Hoje, qualquer lei a gente entende que ela tem um formato, ela tem aquele artigo, no caso da lei estatal dos estados, ela tem os seus artigos, os seus incisos, os seus parágrafos, as suas alíneas. Né? No caso da lei canônica, ela tem os seus cânones, mas o Código de Direito Canônico mesmo é dividido em capítulos, títulos, assim como os outros códigos estatais que a gente tem. Isso nem sempre foi assim. Né? Isso é relativamente novo, tanto na história do direito canônico como na história do direito dos estados. Antigamente, as leis eram feitas todas em forma de texto, texto corrido. E isso dava um problema enorme, né? Por vários motivos, por várias questões, davam problemas isso daí. Nós vamos falar depois desses problemas. Mas o porquê desse código ter o primeiro princípio ser a índole jurídica, para que ele tenha esse caráter jurídico, esse caráter de linguagem direta, de linguagem específica, rápida, né? Sem dar muita margem à interpretação. Em primeiro lugar, porque o concílio ele estava caminhando para um caminho muito pastoral, como a gente sabe que foi, né? E esse caminho pastoral poderia levar o código a também ter uma compleição, né, uma estrutura pastoral. Então ele seria redigido mais ou menos como é redigido uma encíclica, em forma de texto corrido. E isso ia causar uma série de problemas. Né? Desde lá de trás, quando foi feito o Código de 1917, foi pensado o código com essa compleição, com esse formato jurídico. E isso foi uma vitória, isso foi um avanço. Se o princípio não fosse colocado, correria o risco de a gente perder esse avanço, correria o risco de a gente acabar perdendo sérias evoluções históricas no direito canônico por conta disso. Bom, então existia aí essa grande corrente que poderia levar o código a esse ponto de ser redigido de forma pastoral e aí de forma de texto corrido. O próprio concílio foi feito assim. Né? Se você pegar os textos dos concílios anteriores, eram artigos diretos. E esse concílio não, foram textos. Nós temos a Sacrosanto Concílio, a gente tem os outros textos todos, né? Tanto os textos das constituições, a Lumen Gentium, como os outros textos auxiliares, a Ad Gentes e outros textos, todos eles em forma de texto corrido. Diferente, por exemplo, do Concílio de Trento. O Concílio de Trento ele dava sentenças. Isso, caso não seja feito, seja anátema. Isso, seja anátema. Então era muito direto, era muito específico e tinha um motivo para isso. Né? Esse concílio não, esse concílio foi pastoral e o medo era de que isso viesse ao código, né? Na reforma do código, que acabou virando outro código, mas que o código também fosse contaminado com isso. Bom,
lá atrás a gente vê vários textos assim, né? A gente teve lá tanto textos canônicos que eram assim, quanto os textos estatais, apesar que não existiam estados nacionais como a gente reconhece hoje. Mas com o surgimento dos estados nacionais, lá no século XIX, os códigos napoleônicos, lá no início do século XIX, já eram codiciais. E essa cobrança de que a igreja também tivesse esse formato da sua legislação começou a crescer. E isso só veio se completar no século XX, 1917, com o Código. O princípio foi necessário para que a gente não corresse o risco de perder essa evolução. Tá, passando por isso, a gente pode perceber que um código com esse formato, né, em forma de artigos, de cânones no caso, de títulos e tudo mais, ele vai muito além do que uma mera organização visual, estética. Né? Não é só por isso. Claro que fica mais fácil de achar as coisas, mais fácil de ver onde que está tudo, mais fácil de pesquisar, mas não é só por isso. É isso também, mas não é só por isso. A lei, ela precisaria ser o mais concisa possível, o mais direta possível, né? Sem devaneio, sem viajar demais. Porque quanto mais especificidades que ela tivesse, mais complicado ficaria, né? Ela não poderia ter muitos devaneios, porque quanto mais devaneios um texto tem, mais se amplia a interpretação. Né? Uma lei muito interpretativa, ela não tem muito sentido, porque ela perde a força de lei. Você pode levar isso para qualquer lado, e aí dá problema. Né? Então, esse formato de ser o mais conciso e direto possível ajuda nesse sentido. O formato de texto corrido já não ajuda, dá margem a muita interpretação. Né? E não pode ter muita especificidade também. Se você faz em texto corrido, você tem várias especificidades no sentido de que você pode ter vários casos concretos colocados, vários motivos, e a lei ela não pode ficar descendo a casos concretos o tempo todo, porque senão ela vai ser uma lei com a intenção de resolver todas as questões pela mera existência da lei. E não pode ser assim, né? Senão a gente caminha para o positivismo. Tudo tem que ser lei. Tudo, mais ou menos como a gente vive hoje no estado, aqui no Brasil. Tudo tem que ser lei. Tudo tem que ter uma lei, tudo tem que ter um motivo para criar uma lei. E não pode ser assim. As coisas têm que estar no meio do caminho. Você não pode nem ser devagar demais e ter coisas interpretativas demais, e nem ser específico demais. Né? Você tem que estar no meio do caminho ali, porque senão você não consegue fazer uma lei. Uma lei não é simplesmente você sentar e escrever regras. Você precisa ter noção do que você está atingindo, o que você quer atingir, de como você vai atingir os efeitos que isso vai gerar. Né? E quando você faz em forma codicial, facilita, do que é muito mais fácil fazer isso em forma codicial, em forma de artigos e tal, do que em forma de texto corrido. Bom, ainda além dessa parte toda de a lei não pode ter muito devaneios, nem muito, ser muito específica, tem que estar no meio, o, o, esse princípio de que o código deve ter uma índole jurídica, ele devia ser o primeiro de todos, né? Ele é o primeiro de todos e é o que rege todos os outros, é justamente para manter a rigidez possível para que os trabalhos pudessem continuar. Né? Se você não tivesse nem isso em mente, cada subcomissão, cada grupo de trabalho ia trabalhar de uma forma. E era preciso que as coisas tivessem um formato já pré-definido. Então, esse formato, esse princípio, foi o escolhido. Bom, então esse é o primeiro princípio norteador do código, a índole jurídica do código. O código tinha que ter uma índole jurídica. O código tinha que ter um formato jurídico, um formato de lei, que é o que a gente conhece como lei hoje. A igreja tem outras leis que não têm formato codicial.
né? As encíclicas são leis, podem ser leis, né? Não necessariamente, mas normalmente tem alguma coisa ali de determinação. Então, elas têm esse caráter de lei. Várias outras questões, outros documentos da igreja, os motu próprios, normalmente eles são determinações, são leis, os decretos, muitos deles têm todo um texto anterior, e às vezes tem a parte codicial por dentro, mas também tem um texto junto do código. Então a igreja não abandonou por completo essa parte do texto corrido como lei, mas o código de direito canônico e outros tantos decretos que depois vieram, eles são em formato codicial. E isso era importante. Isso continua sendo importante, porque é uma evolução histórica que a gente não podia perder. Né? É uma evolução histórica que veio junto com a criação dos estados nacionais, que foram criando seus códigos, e a igreja foi se sentindo pressionada a também criar, porque a igreja precisava se localizar dentro disso tudo. Né? Antes, a igreja era vista de uma forma. Depois, com a criação dos estados nacionais, a igreja precisava se posicionar, se localizar dentro do mundo. E ela precisava mostrar para o mundo aonde ela estava, o que, que ela era, exatamente o que, que ela era. Né? A igreja é uma pessoa de direito moral, mas você explicar isso dentro de um direito estatal, um direito civil, você explicar isso na rua para qualquer pessoa é muito complicado. Né? Então, a gente vai nesse sentido, e os padres conciliares, a comissão, o Papa, na época, entendeu que o primeiro de todos os princípios era que o código deveria ter essa índole jurídica, certo? Então, no próximo vídeo a gente dá uma olhadinha no que é o segundo princípio, tá bom? Então, até logo, tchau, tchau.